vida saudável é um tesouro precioso que devemos valorizar em todas as suas dimensões. Envolve cuidar do corpo, da mente e das emoções, adotando hábitos positivos e equilibrados. Isso inclui uma alimentação nutritiva, atividades físicas regulares, sono de qualidade, gerenciamento do estresse e relacionamentos saudáveis. A vida saudável não se trata apenas de restrições, mas sim de encontrar prazer e satisfação em cuidar de si mesmo, buscando o equilíbrio e o bem-estar em cada escolha diária. É com grande prazer que hoje eu tenho aqui Amanda Pessoa de Mello, psicóloga clínica especializada em abordagem cognitivo-comportamental. Mas seu conhecimento não se limita apenas à teoria. A Amanda tem uma experiência pessoal significativa. Em 2016, ela passou por uma cirurgia bariátrica, perdendo 40 quilos ao longo do processo. Em suas redes sociais, especialmente no Instagram, ela compartilha não apenas conteúdos valiosos, mas também sua jornada com a obesidade, o emagrecimento e a cirurgia bariátrica. A Amanda está aqui hoje para nos ensinar como ter uma vida saudável. Então, preparem-se para uma conversa enriquecedora e inspiradora. Amanda, muito obrigada pela tua presença, né? Obrigada, para mim é um prazer estar aqui, adorei o convite. Vamos conversar sobre tudo isso? Vamos lá. Falando de psicologia clínica, como é que a psicologia ela pode contribuir para o processo de emagrecimento e adoção de hábitos saudáveis? Então, a gente pode ensinar ao paciente a desenvolver habilidades necessárias para esse processo, tanto de emagrecimento como hábitos saudáveis. E quando a gente fala de hábitos saudáveis, eu acho que é importante a gente frisar não só a questão da saúde física, mas também da saúde emocional. Porque muitas pessoas se preocupam muito em emagrecer, em estar com um físico bom e não se preocupam com a saúde mental, né? E o estilo de vida saudável, ele não diz respeito só ao corpo, mas ele diz também respeito à mente. Porque não adianta a gente estar bem, com os exames ok, magros, esteticamente bem e estamos depressivos, ansiosos ou desenvolvendo algum tipo de transtorno mental. Então o estilo de vida saudável, ele vai englobar tudo. E a psicologia, ela vai entrar aí, não só nessa parte saudável em relação à mente, mas também em relação ao corpo, sim. Por que não? As pessoas, quando pensam em emagrecimento, vida saudável, elas só pensam em nutricionista e personal. Fato. E muitas vezes elas não pensam no psicólogo, né? Porque eu vou para um psicólogo, o que é que o psicólogo vai me ajudar com isso? Né? Mas não adianta você ir no melhor nutricionista do mundo, você se inscrever na melhor academia da sua cidade, se você não conseguir colocar isso em prática. Que o que vai te impedir é justamente questões emocionais, crenças e comportamentais. E é o psicólogo, ele vai te ajudar a colocar essa vida saudável em prática de acordo com a sua realidade. Entendi. É realmente um fator que a gente tem que levar em consideração, né? E quais são os principais desafios que são enfrentados por pessoas que passaram por uma bariátrica no que diz respeito à saúde emocional, no que fala, saúde mental e emocional? As pessoas obesas, quem está na obesidade, elas têm uma predisposição maior a desenvolver transtornos mentais do que a população que não é obesa. Então, uma pessoa obesa, ela tem ali uma porcentagem maior em desenvolver uma depressão, uma ansiedade. Por isso, muitas vezes até as pessoas associam, fez uma cirurgia bariátrica, por isso que entrou em depressão. Mas a relação não está com a cirurgia bariátrica, e sim com a obesidade. Entendi. Né? Muita gente também fala, virou alcoólatra porque fez bariátrica. E a associação não está com a bariátrica, mas com a obesidade. A obesidade, ela é uma doença que por si só, ela causa transformações nas células no corpo da pessoa, que nunca mais essas células vão voltar a ser iguais a antes, mesmo que ela emagreça. Eu, por exemplo, eu já fui obesa, né? Não estou obesa no momento, mas eu tenho a doença da obesidade. Eu fiz um tratamento e me tratei. Mas a qualquer momento eu posso voltar a ser obesa, porque não existe cura para a obesidade. Então, as pessoas que estão na obesidade, ela tem essa predisposição maior a desenvolver problemas comportamentais e transtornos mentais também. Você falou em transtorno alimentar. Como lidar com os aspectos psicológicos que estão envolvidos nos transtornos alimentares e também na obesidade? Os transtornos alimentares principais, assim, que a gente mais vê, né, associado à obesidade, é o transtorno de compulsão alimentar. Lógico que também existe aí a questão da anorexia, da bulimia, mas o transtorno de compulsão alimentar é o que mais aparece no quesito da obesidade. O tratamento para compulsão alimentar, ele tem que ser psiquiátrico, com medicação, né, e psicológico. A gente precisa muito do apoio familiar, a gente utiliza
um sistema de automonitoramento com esse paciente para ver a evolução dele, dos comportamentos. A gente trabalha a questão das crenças dele, ou seja, o que é que está levando ele a agir da forma que ele está agindo. Porque uma pessoa que ela tem compulsão, existem as questões hormonais que estão desreguladas, né? A questão de produção de hormônio, de grelina, de leptina, né? De outros hormônios também. Mas existe também a questão das crenças, né? Não sei se você já ouviu falar, pessoas que comem suas emoções, né? Pessoas que fazem regulação emocional com a comida. Tô triste, eu como. Tô feliz, eu como. Briguei com o marido, como. Tenho um trabalho para entregar, tô estressada, eu como. Né? Isso é você fazer regulação emocional com a comida. Acho que muita gente faz isso, né? Faz. É normal, veja, é normal você... Acabei um namoro, tô mal, vou ali beber com minhas amigas. Vou comer aqui uma barra de chocolate. O problema é quando você sempre regula suas emoções dessa forma. Claro. É quando sempre que você tem um problema, você resolve com a comida. Aí a frequência que isso acontece leva normalmente a um transtorno alimentar. Para ser considerado transtorno alimentar, tem que ter frequência, intensidade. Não é uma coisa isolada que a pessoa fez uma vez no mês. E precisa de avaliação médica. Precisa de avaliação médica. Muita gente confunde. Eu recebo muita gente dizendo, eu tenho compulsão alimentar. E quando a gente vai ver, não, a pessoa não tem compulsão. Ela tem momentos de exagero, mas que não é compulsão. São coisas diferentes. Então, realmente, precisa de uma avaliação para que o tratamento seja adequado. E essa avaliação, ela pode ser feita tanto por psiquiatra quanto por psicólogo também. Porque o psicólogo pode dar diagnóstico. E quais são as principais estratégias psicopedagógicas que são utilizadas para auxiliar as pessoas que buscam uma vida mais saudável? Primeiro ponto é a gente analisar a rotina da pessoa. Ou seja, a gente precisa ver como é a rotina, as questões individuais. Porque as pessoas, elas pegam às vezes receitas prontas do que a blogueira X está fazendo, do que a pessoa famosa está fazendo. E a rotina daquela pessoa é diferente da sua. Então você tem que primeiro se conhecer, conhecer sua rotina, conhecer quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, quais são as suas dificuldades. Porque, por exemplo, você, Andréa, não vai ter as mesmas dificuldades que eu. Nossas dificuldades vão ser diferentes, nossos pontos fortes vão ser diferentes. Então tudo isso eu analiso junto com o paciente, né, nas sessões, e aí a gente cria um plano de ação para aquele paciente, algo que seja possível. Por exemplo, não adianta eu chegar para uma pessoa que nunca treinou na vida, nunca fez uma atividade física e dizer, olha, a partir de agora você vai 5 vezes por semana na academia. Essa pessoa ela pode até ir na primeira semana, depois ela não vai mais. Porque ela vai sair de 0 para 5. É mais fácil eu chegar para essa pessoa e eu dizer assim, olha, vá 2 vezes na semana e aos poucos você vai aumentando gradativamente. Ou alguém que come doce todos os dias. Eu não vou tirar o doce dessa pessoa e dizer, não coma mais doce, né? Vamos diminuir, vamos trocar por outro tipo de doce. Então, assim, tem que ser algo possível de ser realizado dentro das condições da vida daquela pessoa, levando em consideração isso. Porque o que acontece? As pessoas fazem coisas radicais, tiram tudo, querem sair do 0 para 7 vezes na semana na academia, não alcançam e aí desistem. Não existe fórmula mágica, né? Não existe fórmula mágica. E quais são os principais desafios que as pessoas que estão em processo de emagrecimento ou estão buscando uma vida saudável? Quais são os principais desafios que elas enfrentam? Os principais desafios são, um deles é a vida social. Né? Porque você está ali num processo de emagrecimento, de adoção de vidas saudáveis, e aí você tem sua vida social. E aí, essa vida social vai ter bebida, vai ter comida. Então, vai ser você saber lidar com situações nesse momento. Você vai ter que fazer escolhas, né? E aí, eu sempre digo aos meus pacientes, você tem que se programar. Você tem que saber quando você vai sair e quando você não vai sair. Hoje mesmo eu cheguei aqui, tinha ali uns docinhos, uns salgadinhos, e eu não comi, porque eu não me programei para isso. Eu me programei para sair amanhã da minha dieta. Então eu vou sair quando eu me programei. Decisões espontâneas acabam estragando os resultados. Tem que ter disciplina também, né? E aí o desafio é justamente isso, é lidar com essas questões sociais, eventos familiares, né, essas coisas que vão aparecendo. E aí o paciente, ele pode sim, essa pessoa que está querendo, criar planos de fuga para esse tipo que a gente chama de armadilhas, né? O outro desafio também é lidar com a pressão
de fora, a pressão social. Às vezes você tá com amigos e você diz, não, obrigada, não quero. E a pessoa fica insistindo, vai, bebe, come só um pouquinho, o que é que custa? E você tem que aprender, é só hoje. E aí você tem que aprender a ser mais assertivo e dizer, não, obrigada, eu não quero. Isso é uma dificuldade muito grande das pessoas. Mas o desafio maior não é perder peso, não é iniciar os hábitos saudáveis, é manter. Concordo. Isso é o mais difícil. Porque no início, quando você inicia, você começa a ver resultado, até com a própria cirurgia bariátrica mesmo, que você vê um resultado mais rápido, por exemplo, isso te motiva. Então você tem ali uma motivação e isso faz com que você vá dando continuidade. Mas e depois que você atinge o seu objetivo? Aí relaxa. Relaxa. E aí não tem mais a motivação. E aí muitas pessoas voltam a engordar. Então o mais difícil é manter. Concordo, é difícil realmente. Amanda, a gente chegou ao fim da nossa conversa. Queria muito agradecer aqui, realmente. Foi bem leve, gostosa. Obrigada. Tenho certeza que também muita gente ficou com mais dúvida, então quem tiver com mais dúvida pode procurar ela nas redes sociais. Pode sim, né? que eu respondo lá. Isso. Queria te dar uma lembrança nossa da tua participação. Ai, muito obrigada mesmo, viu? Obrigada, viu? Nada, que Foi é um isso. prazer. Prazer nosso. Bom, toda essa expertise trouxe uma perspectiva enriquecedora, né? Essas reflexões, orientações sobre a importância do aspecto emocional nesse processo foram realmente inspiradores. Eu me despeço aqui, aguardando vocês na próxima quarta-feira.